Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 5 de maio, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. Conheça os projetos que estão na pauta de votação da sessão desta quinta. E você sabe o que é Lei de Diretrizes Orçamentárias e de que forma ela interfere na sua vida? Preparamos uma reportagem para te explicar melhor. Câmara homenageia Colégio Adventista de São José dos Campos com medalha de mérito legislativo pelos 30 anos de fundação. Especialista comenta sobre as áreas de risco de São José. A cidade deve guiar um plano de ações para evitar desastres nesses locais. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Todas as quintas, os vereadores se reúnem nas sessões para apreciar projetos de lei. E para te deixar por dentro da sessão de logo mais, que começa por volta das 5h30 da tarde, a gente conhece agora um pouco dos principais projetos que estão na pauta de hoje. Acompanhe. Na sessão de hoje, 13 projetos estão na pauta de votação, sendo que 3 projetos de autoria da Prefeitura correm em rito urgente. O primeiro, que travou a última sessão por falta de parecer, permite à empresa Construcap usar uma área pública como canteiro de obras para a construção do Hospital Regional de São José. Outro projeto altera a lei que criou o Programa Municipal de Compra Assistida, dirigido aos moradores do Banhado afetados pela implantação do Parque Municipal do Banhado e das obras de construção da Via Expressa do Banhado, também isenta do ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Além disso, está na pauta um projeto que altera a lei que autoriza a utilização de um imóvel público pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, através de uma permuta. Entre os demais projetos está o de autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza a inclusão da capoeira na grade curricular das escolas do município. Um projeto de autoria do vereador Willis Goulart autoriza a Prefeitura a distribuir gratuitamente repelentes para a população. E outro projeto que deve ser votado é de autoria do vereador Fernando Petit, da Farmácia Comunitária, que obriga restaurantes a concederem descontos ou meia porção para pessoas que realizaram cirurgia de redução do estômago. A pauta completa você confere no site da Câmara no link Sessões Plenárias. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias já está na Câmara Municipal. A proposta tem o objetivo de orientar as metas e ações previstas no Orçamento de São José para o ano que vem. Em tramitação aqui no Legislativo, o projeto segue para análise dos vereadores, que podem propor emendas. Mais detalhes na reportagem. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias foi enviado à Câmara no dia 29 de abril, um dia antes do prazo limite determinado pela Lei Orgânica do município. Agora, o projeto que estabelece as metas e prioridades para o orçamento de 2017 segue para análise do Legislativo. A proposta deve ser apreciada ainda este semestre, até a última sessão antes do recesso parlamentar. Neste período, os vereadores podem propor emendas ao projeto. Então, nesse período, os vereadores, as comissões vão estar analisando e vendo se necessita alguma alteração nessa proposta do Executivo. Alguns vereadores têm regiões de atuação, então eles geralmente vão nas suas regiões, procuram aquilo que a sua população mais deseja, mais precisa e vem com as emendas dirigidas. A LDO é uma lei anual. A função dela é organizar e orientar as receitas e despesas do município para o próximo ano. Fazem parte da LDO, por exemplo, alterações na política de cargos e salários dos servidores e ações nas áreas da educação, transportes e infraestrutura. É na lei de diretriz orçamentária que está previsto as obras públicas, os serviços. Por exemplo, o ano que vem, para praças públicas está previsto quase 25 milhões. 25 milhões só para praça pública, mais 25 milhões para limpeza urbana, manutenção urbana, enfim. Para o SAMU, por exemplo, quase 9 milhões para o SAMU o ano que vem. Então lá que está detalhado os valores, né, a receita e as despesas para ser implementado em São José dos Campos em 2017.
Entre as metas previstas na LDO para o ano que vem estão ações para a redução de pontos de alagamentos na cidade, construção de creches e uma pré-escola, além de campanhas educativas. O BRT também está presente. Segundo o projeto, o valor estimado para a implantação do programa de mobilidade é de cerca de R$200 milhões. É uma previsão do que nós vamos investir o ano que vem. É lógico que é toda uma previsão, pode ser que isso não aconteça integralmente conforme está ali no papel. Quando você faz de uma forma que você sabidamente não vai ser conseguir chegar nela, você está enganando a população. Você fala que tem orçamento para fazer determinada coisa, sabendo que não vai vir, e aí você acaba deixando essa população totalmente desguarnecida. Para compor a LDO, a Prefeitura recebeu propostas da comunidade em 4 audiências públicas, conforme prevê a Lei Orgânica e a Lei Municipal que instituiu o POP, o Planejamento Orçamentário Participativo. A Lei de Diretriz Orçamentária, que é a LDO, é importante para que a população tenha capacidade, tenha condição de, através de uma série de audiências, poder diretamente estar propondo ao público, seja ele através da Câmara, seja ele através da própria Secretaria FIM, que vai estar fazendo o trabalho, seja na saúde, no planejamento, na educação, a população tem condição de influenciar de alguma forma em relação a como vai ser distribuído esse dinheiro, esse orçamento. A Câmara homenageou os 30 anos de fundação da Escola Adventista de São José durante sessão solene. Professores, diretores e alunos participaram da cerimônia. Como forma de parabenizar a instituição pelas 3 décadas de atuação na cidade, o colégio recebeu a medalha de mérito legislativo. Pelos 30 anos de serviços prestados à comunidade joseense, o Colégio Adventista recebeu a medalha Mérito Legislativo em solenidade realizada no plenário Mário Shows. A homenagem foi proposta pelo presidente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho, que foi um dos alunos da instituição. Ele relembrou sua passagem pela escola. Eu quero aqui, em nome de toda a diretoria, em nome dos pastores, em nome da professora Helene, dos meus eternos professores que aqui presentes, colegas de escola, agradecer o Colégio Adventista por ter me dado essa oportunidade, esse privilégio de ter aprendido com os melhores professores que eu poderia ter aprendido com os melhores amigos e colegas que eu poderia ter. Eu posso dizer que lá eu fiz amigos de verdade, pessoas que até hoje eu tenho convívio. E lá eu pude despertar o meu interesse também para a política. O colégio iniciou seus trabalhos na cidade em 1986, na Zona Sul, com apenas 64 alunos de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Mas o sonho de uma escola de princípios cristãos já vinha de antes, desde 1982, quando o loteamento do Bosque dos Eucaliptos era entregue. Na época que nós começamos ali, toda aquela região do satélite do bosque, havia só o SES e o resto era tudo mato. Só tinha as ruas e o resto tudo era mato. Em função disso aí, a gente teve assim, um sonho visionário de que os nossos filhos pudessem ter uma educação de bom nível, mas também com valores cristãos e valores cívicos. Fico muito realizado com isso, porque depois de 30 anos, passaram ali dezenas, centenas e milhares de crianças estudaram ali, e hoje são cidadãos já formados com curso superior e estão desenvolvendo aí o país, porque é uma escola, algumas pessoas tiveram esse sonho, e esse sonho, graças a Deus, foi realizado. O pequeno Ricardo, aluno do 4º ano, falou em nome de todos os seus colegas, agradecendo a instituição. Falar do Colégio Adventista é fácil. Neste colégio, eu me sinto muito bem acolhido pelos funcionários e professores. Gosto muito de todas as aulas. Muito obrigado aos professores e a todos os que trabalham neste colégio pelo compromisso e dedicação para com a formação dos alunos. Vocês fazem a diferença. A alegria em lecionar da professora Irlene contagiou a todos. Ela se aposentou e voltou a dar aulas no colégio pelo carinho de sua vocação. Mais de 30 anos trabalhando no Colégio Adventista. E eu sou tão feliz por isso. Meus queridos e amados alunos estão aqui. Eu os amo demais. Um dia até eles disseram para mim: professora, por que você está sempre feliz? Eu falei: porque eu venho encontrar vocês todos os dias. Tem coisa melhor? Em 1995, a escola ampliou seu atendimento até o ensino médio.
Atualmente, atende aproximadamente 1.400 alunos em todas as fases da educação básica. O reconhecimento da Câmara, através da Medalha de Mérito, coroa a dedicação de todos pela educação. A escola começou com somente 6 salas de aula, hoje ela já se completa num total de cerca de quase 18 salas de aula, compondo mais de 1.400 alunos. Como disse, estamos aqui já estamos completando 30 anos, temos um trabalho diferenciado ali na escola, como uma educação integral, que ela abrange o aspecto físico, mental e espiritual ali dos alunos. Então estamos felizes de estarmos aqui nessa noite, podendo ser reconhecidos por esse trabalho que o colégio tem realizado aqui em São José. E no próximo bloco vamos falar sobre um tema que ainda preocupa as autoridades públicas de São José, as áreas de risco na cidade. O especialista comenta sobre o assunto e aponta a importância de medidas de prevenção. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. São José dos Campos tem cerca de 2.000 famílias morando em áreas de risco, situação que preocupa as autoridades públicas, principalmente na época de chuva, né? Esse ano a gente viu como a cidade sofreu com os alagamentos. Por isso, medidas de prevenção são importantes. Inclusive, São José deve guiar um plano de redução de risco. Sobre o assunto, a repórter Vivian Scatolin conversou com um especialista na área. Confira. Olá! A Câmara aprovou um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a criar o Plano Municipal de Redução de Risco. E esse é o assunto da minha conversa com o pesquisador Rodolfo Mendes, que é do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Ministério da Ciência e Tecnologia, que fica aqui em São José dos Campos. Obrigada pela presença. Quais são as áreas mais críticas aqui de São José dos Campos quando a gente fala de área de risco? As áreas mais críticas do ponto de vista de suscetibilidade a deslizamento ou escorregamento em encostas é toda a Zona Norte. Trata-se de uma área muito acidentada, de relevo acidentado, né? Então que, portanto, já há uma suscetibilidade natural. Então, quando ocupada essas áreas, nós temos aí grandes riscos de deslizamento. Tanto é que das áreas já mapeadas, atualizadas via convênio com a Univap em 2013 e 2014, 15 áreas das 16 áreas que foram mapeadas se encontram na Zona Norte do município. Uhum. Por exemplo, quais bairros a gente poderia citar? Então, a exemplo, eu citaria Boquirinha, né, o Canindu, Avaí, né, são áreas críticas do ponto de vista não só da suscetibilidade, né, mas também da quantidade de moradias que estão sujeitas a deslizamentos. Uhum. E ressaltar que nessas áreas nós temos aí aproximadamente 2.000 moradias em situações de risco a deslizamento. E depois de feito o levantamento, né, quais são as ações então que podem ser feitas pelo poder público para prevenir ou para reduzir o risco, eliminar? O que é possível fazer? O município tem que conhecer aonde estão situadas essas áreas de risco, em relação a que processo, né, as casas estão submetidas ao risco, seja de inundação, escorregamento, erosão, entre outros, sejam eles geológicos ou hidrológicos. Então, uma vez feito esse diagnóstico, esse levantamento das áreas de risco, tem que se fazer a implementação de um plano preventivo da Defesa Civil, que já existe no estado de São Paulo desde 1987, 88, né? Para que haja um monitoramento. Então, durante o convívio, até que seja procedida uma outra ação, que é a de remoção definitiva, a eliminação dessas áreas de risco, o município vai ter que conviver com o risco. E para isso tem que ter um plano preventivo para que possa fazer o monitoramento dessas áreas e as remoções preventivas. Então, quando, por exemplo, de chuvas excessivas, né, no período chuvoso, há um monitoramento do acumulado de chuvas, no caso do PPC, acumulado de 3 dias. Hoje nós já estamos trabalhando com outros limiares críticos, né, no caso do CEMADEM,
Mas o PPDC trata, por exemplo, do acumulado de 3 dias, então ultrapassou esse limiar de chuva crítico, que é considerado crítico, procede-se uma vistoria das áreas de risco para identificar feições de movimentação do terreno, e aí a Defesa Civil Municipal opta pela remoção preventiva ou não. Temporária, depois a família temporária, após passado aí o período crítico, período de chuvas, essas pessoas retornam às suas residências. Né? Então é uma ação de convívio com o risco. E aí também tem outras situações de ações, por exemplo, medidas estruturais, pode-se fazer obras de contenção em algumas dessas moradias, em alguns setores de risco, porém, essa ação específica carece de um estudo preliminar para ver, principalmente, a viabilização econômica, né? O custo e em relação ao que se quer proteger ali naquela área, naquele setor. Por quê? Muitas vezes, o custo de uma obra de contenção, né, ele vai além do valor das moradias que ali se situam. Então, em algumas circunstâncias, a depender aí, obviamente, do setor responsável da prefeitura, né, pode-se optar por investir numa área segura, né, construir moradias adequadas para aquela população, mas em áreas seguras, uma vez que o valor a ser investido na área de risco vai ser muito maior e as pessoas ainda estarão em convívio com risco. E para prevenir a ocupação irregular, qual é a ação? Educativa, conscientização? Eu preciso investir nisso? Isso. Então, além do investimento na capacitação dos agentes municipais de defesa civil, concomitantemente deve haver um investimento, né, na percepção de risco da comunidade. O que seria isso? Investir, por exemplo, em educação ambiental, né? Mostrar para as pessoas que elas estão morando num ambiente muito frágil do ponto de vista ambiental. Né? Trata-se de áreas com declividades altíssimas, né? Ou em algumas situações elas moram na Baixada, são sujeitas a inundações. Então já são áreas frágeis do ponto de vista ambiental. Né? Então, se elas ali fizerem algumas intervenções, por exemplo, cortes na encosta natural, lançamento de água servida, porque muitas vezes essas áreas são desprovidas de infraestrutura urbana. Então a população não tem outra alternativa a não ser fazer o lançamento de água servida, fazer fossas, né, cortes. Então toda essa ação antrópica, essa ação humana das pessoas que ali irão residir, associada já à fragilidade ambiental, é uma situação crítica, que as pessoas são sujeitas e ao risco iminente. Então, quando vem uma chuva, e não precisa ser uma chuva excepcional, já é o suficiente para deflagrar o processo, né, e eventualmente atingir essas pessoas. Então, elas têm que ter um investimento por parte do gestor público em conscientizar a população de que elas residem numa área ambientalmente frágil. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. E tem esporte no Diário no próximo bloco. Meninas da Águia empatam com o Rio Preto na semifinal do Brasileiro de Futebol Feminino. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está procurando emprego aqui em São José? Então fique de olho na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar de limpeza, auxiliar técnico de refrigeração, barbeiro, consultor de vendas, cozinheiro de restaurante, manicure, montador de móveis e sinaleiro.
Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Esta quinta tem muitas opções para quem quer se divertir na cidade, hein? Confira na agenda cultural. Hoje no Sesc de São José tem espetáculo de dança. A coreografia é inspirada nos filmes do famoso cineasta Tim Burton. A apresentação é às 8 da noite, os ingressos custam a partir de R$ 5,00. Ainda na noite desta quarta, o Sesc de São José apresenta a animação O Lugar Prometido em Nossa Juventude. O filme se passa em um mundo futurista dividido por uma guerra. No longa, 2 amigos decidem se aventurar para descobrir os segredos de uma torre misteriosa. Já no Teatro Colinas tem a apresentação de stand-up comedy. O número do humorista Marcelo de Moraes vai contar com a presença de vários convidados para animar o público. A noite ainda promete muita música com um tributo a Elvis Presley. A banda Dynamite Blues toca as melhores músicas do rei do rock and roll. O show é às 9 da noite num bar na Praça Cândida Savaia Giana, número 4. Ingressos a partir de R$ 10,00. Para fechar a noite, tem sertanejo universitário com a dupla Fernando e Fabiano. A apresentação é às 11 da noite num bar da Avenida Manuel Borba Gato, número 158. Ingressos a partir de R$ 20,00. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@camarasjc.sp.gov.br. Agora a gente acompanha a previsão do tempo para a tarde desta quinta e também para sexta-feira. O céu nublado se mantém durante a tarde desta quinta. Ainda assim, as chances de chover não passam de 5%. A temperatura máxima alcança os 26 graus, mínima 15. A sexta também vai ser de muitas nuvens no céu e o sol pode aparecer em curtos períodos do dia. Não deve chover. As temperaturas variam entre 15 e 27 graus. Agora é hora do Giro Esportivo te atualizar sobre as notícias do esporte aqui da cidade. As meninas da Águia jogaram ontem pela semifinal do Brasileiro e acabaram empatando com o Rio Preto. Agora a decisão vai para a partida fora de casa, que não é tão bom, porque o time do Rio Preto tem vantagem. O Daniel Melo vai explicar melhor para a gente sobre a situação do São José no campeonato e também tem informações sobre a Copa Paulista. Não é isso, Daniel? Boa tarde. É isso mesmo, Lucas. Boa tarde a você, boa tarde ao amigo de casa. As meninas da Águia perderam ontem à noite no estádio Martins Pereira a oportunidade de construir uma boa vantagem na primeira partida das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. O empate em 1-1 com o Rio Preto dá vantagem do empate em 0-0 na partida de volta para as adversárias. O jogo acontece na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite. Vale lembrar que a equipe do Rio Preto foi a mesma que venceu aqui em São José dos Campos as meninas da Águia e ficou com o título do Campeonato Brasileiro. Falando de Copa Paulista, o São José dos Campos Futebol Clube vai com um time próprio para a competição. O presidente Nelson Guanais confirmou que não renovou a parceria com o Red Bull Brasil, parceria que aconteceu na Série A3 no início desse ano e que usou o time sub-23 na competição. A equipe ainda não tem comissão técnica e ainda vai formular o seu elenco. A estreia do São José dos Campos, o Tigre do Vale, acontece no próximo dia 3 de julho, fora de casa, contra o Santos B. Bem, essas são as informações do esporte desta quinta-feira. Eu volto amanhã, aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas. Daniel, muito obrigado pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.